Estranhas travessuras do sistema de estrelas triplas introduzem cientistas cavando 125 anos de dados por Megan Bartels 5 dias atrás. Era como se alguém tivesse acabado de criar um telescópio que era uma máquina do tempo. Uma vista de HS Hydra, no centro, capturada pelo DigiTZDUK Survey. Uma vista de HS Hydra, no centro, capturada pelo DigiTZDUK Survey. Imagem, Copyright Space Telescope Science Institute. Os cientistas combinaram dados de naves espaciais modernas com observações antigas para reunir uma história de 125 anos de travessuras de um sistema de estrelas triplas próximo denominado HS Hydra, e prever seu futuro. Propaganda. Vídeo patrocinado. Patrocinado por parceiro de publicidade. Assista para aprender mais. Quando a primeira dessas observações foi feita, em 1893, HS Hydra era apenas outra estrela cintilando no céu. Agora, é um sistema estranho e dinâmico, e que pode ter mais algumas surpresas guardadas. Os astrônomos podem em breve descobrir essas surpresas, graças ao Transiting Exoplanet Survey Satellite, TEIS, da NASA. E os cientistas acham que essa espaçonave, mais conhecida por descobrir mundos alienígenas, poderia desvendar mistérios semelhantes em sistemas estelares binários brilhantes, mas aparentemente monótonos, de acordo com pesquisa apresentada no 237º encontro da American Astronomical Society, realizado virtualmente esta semana devido à pandemia do coronavírus. Relacionado, missão de caça de exoplanetas TEIS da NASA em fotos. Clique aqui para mais vídeos da Space.com. Foi apenas um daqueles tópicos que sabíamos que seria realmente empolgante, para o qual o T seria muito poderoso, disse James Davenport, astrônomo da Universidade de Washington, a Space.com sobre sistemas estelares binários brilhantes. Mas não é a primeira vez que astrônomos se voltam para esses objetos, disse ele. Isso era como a astrofísica do seu avô ou algo assim. Estrelas binárias eram realmente quentes 60 ou 70 anos atrás porque era a coisa realmente dinâmica que podiam estudar. TEIS não é tecnicamente uma missão astrofísica. A espaçonave foi projetada para detectar exoplanetas procurando por pequenas quedas regulares na luz de uma estrela brilhante, as sombras de um mundo alienígena vindo entre sua estrela e a espaçonave. Mas uma queda não significa necessariamente um planeta. Às vezes, por exemplo, isso significa que a estrela é na verdade duas estrelas, que estão circulando uma outra de ponta cabeça na Terra. E quando as estrelas se sobrepõem na visão da espaçonave, a luz diminui. Tada, um sistema estelar binário nos dados de uma missão de exoplaneta. Então Davenport leu sobre estrelas binárias, rastreando um antigo artigo para astrônomos amadores que traçavam o perfil de estrelas binárias intrigantes. Foi um daqueles grandes momentos, como... Aposto que TEIS observou um monte deles, disse ele. Foi um daqueles tarde da noite, Deus, e se eu apenas cavar nisso por 1 hora, e então eram 2 da manhã e eu estava acordado tarde demais. Destes binários, HS Hydra foi o sistema que mais chamou sua atenção. Isso porque, em 2012, os astrônomos deram uma nova olhada no sistema, que está a cerca de 342 anos-luz de distância da Terra. E perceberam que não eram apenas 2 estrelas circulando uma cada dia e meio mais ou menos, havia uma terceira, estrela mais distante e muito menor puxando o par principal. Este companheiro estava lentamente tirando sua dança do campo de visão dos humanos, perceberam os pesquisadores. Dadas as observações, os cientistas previram que os eclipses vistos da Terra terminariam por volta de 2022. E Davenport estava olhando para os dados do TEIS de 2019 que ainda mostravam pequenos eclipses. A previsão de que eles deveriam terminar em 2022 não estava obviamente errada, disse ele. Propaganda. Vídeo patrocinado. Patrocinado por parceiro de publicidade. Assista para aprender mais. Usando os novos dados do TEIS, Davenport e seus alunos coautores previram que os eclipses de HS Hydra não terminarão em 2022, mas no início deste ano, talvez em fevereiro, bem a tempo para a espaçonave verificar o sistema. E sempre que as 2 estrelas principais param de se eclipsar, TEIS ainda será capaz de ver suas interações enquanto cada uma se estica em uma pequena forma de lágrima. Propaganda. Clique aqui para mais vídeos da Space.com. HS Hydra através dos tempos. Mas,
Por mais empolgado que Davenport esteja com a tez, ele disse que o aspecto mais atraente da pesquisa do HS Hydra é ser capaz de obter dados de mais de um século antes que os cientistas sequer sonhassem com a missão. As primeiras observações que os pesquisadores rastrearam datam de 1893, quando os irmãos Ulrich ainda estavam focados na venda de bicicletas. Nesses registros, as estrelas são imortalizadas em placas de vidro em uma das primeiras formas de fotografia. Advertizamente, os astrônomos teriam que viajar no telescópio no escuro e trocar as placas de vidro à noite, disse Davenport. Foi uma época louca para ser um astrônomo observacional, para o qual, felizmente, eu não estava por perto. Mas essas placas ainda estão por aí, muitas delas colocadas online pelo projeto Acesso Digital a um Século do Céu em Harvard, onde os arquivistas também calibraram os dados e incluíram notas do diário de bordo dos observadores originais. Davenport e seus colegas ignoraram as placas que pareciam muito desgastadas e ainda tinham mais de 1000 observações prontas para analisar. Foi como se alguém tivesse acabado de criar um telescópio que era uma máquina do tempo, disse ele. Simplesmente baixamos os dados da mesma maneira que faríamos o download de um arquivo moderno baseado no espaço. Com essa máquina do tempo, Davenport e seus colegas podem pintar uma narrativa de 125 anos com ecos peculiares da história dos humanos com o espaço. Relacionado, Tiglas Universe, como os computadores femininos medem as estrelas. Uma imagem digital de uma placa de vidro que capturou observações astronômicas em 1945. Uma imagem digital de uma placa de vidro que capturou observações astronômicas em 1945. Crédito da imagem, da Harvard University. Por décadas, quando os humanos desenvolveram primeiro aviões e depois foguetes, HS Hydra era apenas uma estrela. Em 1959, seu eclipse foi mais dramático visto da Terra, e os cientistas perceberam sua natureza binária 5 anos depois. Bem no alvorecer da era espacial, logo após o lançamento do Sputnik, estamos nos preparando para ir à Lua e todas essas coisas estão se preparando para acontecer, é quando o sistema está em seu máximo, disse Davenport. Propaganda. Nas décadas seguintes, a terceira estrela invisível do sistema girou gradualmente o binário, inclinando o eclipse de modo que se tornou mais difícil de detectar. Mas os cientistas acompanharam. Conforme fica cada vez mais difícil de estudar, nossas ferramentas ficam cada vez melhores, disse Davenport. Mas o interesse deles? Talvez nem tanto. Nunca foi um sistema empolgante, disse ele. No início dos anos 2000, os cientistas estavam cansados disso. Eles pensaram, isso é apenas mais um binário eclipsante. Não há nada de especial nisso. Então os cientistas perceberam o impacto da terceira estrela do sistema, de fato uma característica especial, e em 2018, o TES começou a trabalhar. Agora estamos neste ponto de inflexão, onde temos esta nova pesquisa que vai, eu acho, revolucionar os estudos de estrelas binárias. E este sistema está agora meio que desmoronando, disse Davenport. Os novos cálculos dos cientistas prevêem que o HS Hydra começará a eclipsar novamente por volta de 2195. Propaganda. Mas sempre há uma chance de os cientistas não resolverem o quebra-cabeça de HS Hydra, disse ele, e de que o sistema continuará a surpreender os astrônomos à medida que o conjunto de dados se torna ainda mais longo. Só vemos há 100 anos, disse Davenport. Pode não ser uma linha reta no tempo, pode se curvar lentamente ou se mexer novamente, se houver uma quarta estrela dançando com eles. Uma imagem capturada pelo Transiting Exoplanet Survey Satellite, TEIS, da NASA mostra estrelas espalhadas pelo céu do norte ao redor da constelação de Cygnus. Uma imagem capturada pelo Transiting Exoplanet Survey Satellite, TEIS, da NASA mostra estrelas espalhadas pelo céu do norte ao redor da constelação de Cygnus. Crédito da imagem, NASA MIT-TES e Ethan Cruz, USRA. Porque o que é um período de tempo que causa inveja para um astrônomo observacional é apenas um piscar de olhos para um objeto astronômico. E isso significa que os cientistas fariam bem em olhar para trás e para a frente, Davenport disse, tanto para salvar os primeiros dados do campo quanto para pensar cuidadosamente sobre como garantir que as observações de hoje permaneçam acessíveis. As imagens que tirarmos agora serão essas chapas fotográficas daqui a um século. Alguém olhará para trás com estranheza e dirá,
Eles tinham um pequeno telescópio fofo que chamavam de TESS, disse ele. Algum dia, eles olharão para trás e os dados serão o bloco de construção muito bruto e barulhento de algum outro projeto legal. A pesquisa foi apresentada nesta quinta-feira, 14 de janeiro, na 237ª Conferência da American Astronomical Society e está sendo submetida a periódicos para publicação. Eu espero que você gostou do vídeo. Deixe seu like e se inscreva-se ao nosso canal e ativar o sininho das notificações. Tchau.